De acordo com a Bíblia, o que acontece após a morte? No estudo de hoje, nós vamos analisar a forma como nós somos criados e isso vai nos ajudar a entender o que acontece depois da morte. É agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Como é que foi seu final de semana? Eu nem disse olá, é uma alegria estar aqui, né? Mais uma vez, estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Eu já fiquei pensando no seu final de semana, como é que foi? E aí? Você que tem o hábito de congregar, foi a uma igreja? Conseguiu ir? Esteve em família? Conseguiu tirar aquele tempinho? Olha, já falei aqui para você, hein? Tem que tirar aquele momento. Na realidade, a gente deve tirar todo dia um pouquinho, né? Mas no final de semana a gente tem que se dedicar para estar mais com a família. Então, dá uma equilibrada nas energias da semana para não chegar no final de semana, sabe, tão esgualepado, como diz lá no Rio Grande do Sul, né? Tão destruído que você não tem uma forcinha, hein? Porque tem que curtir. Já contei aqui para você, né? Seu José chegava domingo, pegava a gente, colocava na bicicletinha, ele também, e a gente ia pescar, jogar bola. E olha, o homem trabalhava intensamente ao longo da semana. Então, como foi seu final de semana? Tirou um tempinho para a família? Não. Programa para o próximo. Dá uma equilibrada ao longo da semana. Eu tenho certeza de uma coisa. Às vezes a gente está fazendo mais do que a gente deveria fazer ao longo da semana e aí a gente perde aquilo que é mais importante, estar em família. E é lógico, estar em comunhão, estar com Deus, ir a uma igreja. Conseguiu ir na igreja adventista? Te convidei. Não conseguiu? Está convidado. Ah, pastor, eu vou em outra igreja. Está tudo bem. Eu contei já para você que esses dias uma pessoa disse, pastor, eu não quero pedir os estudos aí, não quero fazer os estudos com a Novo Tempo, porque senão vocês vão querer me levar para a igreja de vocês. Não é esse o objetivo. O objetivo é estudar a Bíblia. É isso que a gente deseja, tá bom? Estamos estudando nessa temporada o estudo bíblico da esperança, superando o luto. Estamos entendendo o tema da morte e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Você pode estudar pelo WhatsApp. Como eu faço, pastor? Simples. Registra esse número aí, ó. Está aparecendo aqui, ó. Vai aparecer aqui agora. Esse é o tema, superando o luto. Agora vai aparecer o número, ó. 12 982 00 0062. 12 982 00 0062. Vai ser uma grande bênção, tá bom? Quero te motivar, você sabe que a gente está nesse mês especial do Anjos da Esperança para compra de de equipamentos, né? Retransmissores para a gente levar o sinal da Novo Tempo para a região região amazônica, melhor, da rádio, né? Retransmissores da rádio. Então as cidades, me lembra aí, meu diretor, Paragominas eu não esqueço. Paragominas eu não esqueço. Sabe por quê? Porque é a terra da Lídia que trabalha aqui com a gente, né? Então, Paragominas, Redenção que eu tinha esquecido. Paragominas, Redenção e Santarém. Então, mais de 1 milhão de pessoas vão receber a mensagem da Palavra de Deus através da rádio. Mas, para isso, a gente está motivando você a fazer a sua doação para que a gente compre aí retransmissores. A gente já tem a concessão e agora a gente quer colocar retransmissores nessa região. Como você faz? Simples, é através da nossa chave Pix, que é o anjos@novotempo.com, que é o nosso e-mail, tá? Entra no aplicativo do seu banco, a nossa chave Pix é anjos@novotempo.com. Não esquece de mandar seu comprovante para o WhatsApp do Anjos, que é o 12 98176 6630. Tá bom? Vamos juntos fazer com que a Rádio Novo Tempo chegue nessa região e mais de 1 milhão de pessoas receba esta mensagem.
Não vai ser maravilhoso? Vamos orar para estudarmos a Bíblia mais uma vez? Obrigado, Senhor, porque é tão bom a gente parar para fazermos reflexões sobre temas tão importantes como o tema da morte, para que o nosso coração se encha de esperança, reflexões que a gente faz na Tua Palavra. Que o Senhor nos dê capacidade de conversarmos agora, apresentarmos o texto, que fique claro, e também que haja compreensão e disposição para cada um dos nossos telespectadores a ouvirem esta mensagem e procurarem conhecer mais. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Vamos lá, quero continuar junto com você, você que está assistindo o programa Escola Bíblica. Nós estamos na temporada Superando o Luto. Na semana passada nós definimos o tema do luto, que está relacionado à perda de pessoas queridas, mas também está relacionado a fases, a perdas, o término de um relacionamento. A gente definiu isso e a partir da quarta-feira a gente começou a aprofundar qual é a visão bíblica sobre o tema da morte. E quando eu falei sobre esse assunto, comecei a falar sobre esse assunto, eu lembrei a você que o nosso objetivo não é ser combativo a respeito do que você acredita. Não, nós estamos partindo dentro da visão bíblica, do todo da visão bíblica. E talvez você leia a Bíblia e você talvez vai ter ideias diferentes sobre o que está sendo apresentado. Por isso quero te dar aquelas sugestões. Siga a regra clara de interpretação. Leia texto, leia todo o seu contexto, leia o texto dentro, né? Outros textos que vão falar do mesmo assunto, o texto no contexto imediato e no contexto amplo ali. Então o tema da morte tem que ser visto como um todo, porque quando eu estudo o tema da morte, eu mencionei isso na semana passada, ele está relacionado à minha origem, a como eu fui criado e também à lógica da existência. E hoje eu vou trabalhar exatamente isso. Então, como a compreensão da origem, a minha criação, está diretamente ligado à minha visão do estado do homem hoje, do que vai acontecer amanhã. Se entendermos como a vida foi dada ao homem, está aqui, isso aqui é primordial, nós compreenderemos melhor o que acontece na morte. Então, é importante que eu entenda, e aqui a gente parte da ideia bíblica, né? Deus criou. E como Ele criou? Como Ele fez? Se eu entender isso, eu vou entender claramente o tema da morte, tá? E o texto-chave para a gente entender isso, a gente vai ter outros textos, é o texto de Gênesis, capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Você que acompanha o programa Escola Bíblica, você que acompanha a TV Novo Tempo, talvez já tenha ouvido explicações sobre isso, tá? Mas é muito simples, né? Se eu pegar esse texto aqui e fizer uma análise detalhada, o Senhor formou o homem do pó da terra e deu para o homem o fôlego de vida. E a soma disso fez o homem uma alma vivente, né? O homem passou a ser uma alma vivente. Então, eu posso ir para o quadro aqui, meu diretor? Faz tempo que eu não vou para o quadro. Posso ir? Eu nem combinei com você aqui, né? Mas eu vou... Faz tempo que eu não venho para cá, eu não sei se qual que aqui está melhor aqui. Então, só para ser mais didático aqui para você, né? Eu tenho o pó da terra, né? O pó da terra, mais o sopro de vida, ou o fôlego de vida, o sopro de vida. A soma das duas coisas, né, do pó mais o sopro, né, vão fazer do homem, olha para essa aqui, né, vão fazer do homem uma alma vivente. Né? Então, o Senhor, na soma das duas coisas, e essa alma vivente aqui é o ser, né? É a pessoa, tá? É a pessoa. E essa parte, o pó da terra é a parte física do homem, é o corpo, a parte física, tá? O sopro de vida é
o ar, a respiração, vou colocar aqui respiração. Eu espero que você esteja entendendo a minha letra aqui. O fôlego, o sopro, a respiração. A Bíblia vai usar a expressão espírito em outra tradução, mas esse espírito não é um ser que o homem que foi colocado. Então a soma das duas coisas vão tornar o homem uma pessoa. A alma aqui também não é um ser colocado, um ser que está dentro do homem e que ao deixar de, quando ele morre, quando ele perde a vida, então sai um outro ser. Não é isso. É a soma que torna o homem isso que ele é. A gente vai aprofundar um pouquinho mais na sequência, mas só usei o quadro aqui para ficar um pouquinho mais didático para você, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui, para ficar um pouco mais claro. É lógico, a gente vai ver no estudo de amanhã que a gente recebe influência filosófica nessa visão, tá? Como, por exemplo, achar que a parte física é uma coisa e a parte espiritual é outra, então é como se não houvesse ligação. Por isso que a gente vai ver Paulo alertando os cristãos de que aquilo que o corpo faz afeta o espírito, porque havia uma visão grega de que o espiritual não afetava a parte física, né? A parte física não afetava o espiritual. E Paulo vai dizer que o nosso corpo todo é o templo do Espírito Santo. E lá ele vai estar condenando as práticas sexuais ilícitas. Não existe separação. Mas essa é uma influência grega, a gente explora um pouquinho mais amanhã. Então a nossa ideia é que a gente entenda, para eu compreender o estado do homem na morte, ou o que acontece comigo quando eu morro, é importante que eu entenda esse ato criativo. Deus fez a parte física, o boneco, o barro, e soprou nas narinas o sopro da vida. E a soma disso faz o homem um ser vivente, uma alma vivente, uma pessoa. Pó mais fôlego de vida é igual, então, a alma vivente, como eu fiz ali no quadro. Pó menos fôlego de vida é igual a alma morta, ou simplesmente morte, ou pessoa que morreu. Tá? Versos 16 e 17, a gente já estudou, quando a gente mostrou na semana passada a origem do pecado, tá? E a origem da morte, o pecado e a origem da morte. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, vai fazer parte da sua natureza agora a morte. E agora, quando a gente vai estudar esse tema, vamos ampliar com outros textos que vão se reportar a esse mesmo assunto, tá? O pó volta para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Gênesis capítulo 12, verso 7, Eclesiastes capítulo 12, verso 7, que na minha cabeça está o texto de Gênesis, que o Senhor diz que tu és pó e ao pó voltarás. E aqui Salomão está confirmando, né? O pó volta para a terra como era e o espírito volta para Deus. O que é esse espírito? O que a gente colocou, a abordagem que a gente colocou ali no quadro, que é o sopro de vida, o fôlego de vida, aquilo que Deus soprou, a fonte da vida, o ar, a respiração. Por que é o ar e a respiração? É importante a origem da palavra aqui, porque não foi um outro ser que Deus colocou dentro de mim. Eu não tenho, né, um outro ser aqui que quando eu morro sai esse ser. Não, biblicamente é a fonte da vida. Essa fonte da vida está ligada para Deus. E como diz Salomão no texto de Eclesiastes, essa fonte da vida, que ele vai chamar aqui de espírito, volta para Deus. E essa ideia de que espírito é um ser que tem forma, não é bíblica. Essa ideia de que o espírito é um ser que tem, né,
uma forma, é uma ideia filosófica que veio do paganismo, foi absorvida, e a cultura grega espalhou isto pelo mundo, porque a cultura grega acaba influenciando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez falar sobre isso, eu disse isso na quarta-feira. Não é que eu estou combatendo, não é isso. Eu estou trazendo para você a visão bíblica e te propondo uma interpretação, te propondo uma ideia. E eu pergunto para você, faz sentido isso para você? Porque eu não posso separar uma coisa da outra, entendeu? Não tem como separar como a Bíblia apresenta a criação, como a Bíblia apresenta detalhadamente o que Deus fez, com o que acontece com o homem quando ele morre e com o que acontece com ele, né, no estado da morte, como é que ele está e o que vai acontecer. Não tem como separar. Tem que ter um sentido. Uma coisa tem que estar ligada à outra, tá? Do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes, está aqui o texto de Gênesis que eu estava pensando já, até que tornes a terra, pois dela fosse formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3,19. Todos vão para o mesmo lugar. Mais uma vez Salomão, Eclesiastes 3,20. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e ele morreu. E a gente vai ver aqui uma sucessão de textos fazendo referência a essas pessoas. Ele morreu. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Olha só, aqui ele está dizendo, ele está usando até exatamente a expressão no português que eu citei ali. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Ou seja, se você tirou a fonte da vida, se o Senhor tira essa fonte da vida, interrompe. Porque de alguma forma, quando eu estou fazendo assim, eu estou tendo vida, porque Deus me dá vida. Se Ele corta isso, se eu tiro essa fonte da vida, o pó volta para o pó de onde era, e o sopro, a fonte da vida, o fôlego, volta para Deus que o deu. Assim, também com os animais, a mesma fonte da vida. E a gente vê isso na descrição do texto bíblico. Gênesis capítulo 25, versos 7 e 8. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Expirou, saiu, a fonte da vida, voltou para Deus que deu. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Capítulo 9, verso 4. Olha os versos na sequência. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E isso aqui é importante e talvez seja confrontador para você, né? Talvez seja assim, não, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Então quero te colocar a não olhar isso de forma separada. Quero colocar isso diante de um todo, tá? Desde a criação, desde a entrada do pecado no mundo, a consequência e uma lógica para a existência. Então, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. A esperança, o discernimento tem enquanto eu estou vivo. Se ele morreu, sua memória jaz no esquecimento. Amanhã a gente vai trabalhar. Por quê? Porque ele vai acordar. Porque o laço, eu sempre repito essa frase aqui, o laço que foi interrompido com a morte, um dia vai ser resgatado. Não teria lógica um laço não ser resgatado. Ah, mas se aquele indivíduo não quis, não aceitou, eu vou entender. E se eu não aceitei, ele também vai entender porque eu não aceitei, se ele foi salvo. Aí a gente amplia um pouquinho mais.
Porque tem que ter sentido, compreende? Tem que ter sentido. Pessoas que eu amo, pessoas que eu tenho laços afetivos. Eu preciso entender que esses laços foram criados para serem interrompidos, para não serem interrompidos, para serem eternos. Tá? Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Verso 10, na sequência. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O texto está muito claro. Hoje é o momento. Hoje é a oportunidade. Hoje é o momento que o Senhor me dá condições para que eu faça as minhas escolhas. Eu li um texto aqui que me chamou muito a atenção no discurso de Pedro, que está em Atos, o capítulo 2, a partir, está lá o verso 29. Você sabe que Atos capítulo 2 é o discurso de Pedro, é a descida do Espírito Santo. A igreja cristã, no Pentecostes, apresenta a mensagem da palavra, e a mensagem da ressurreição em Jesus Cristo, e essa mensagem vai se espalhar eles vão receber o poder do Espírito Santo, e essa mensagem vai ser espalhada por todo o mundo. Milhares de pessoas aceitam o Senhor, aceitam esta verdade, e eles vão espalhar essa mensagem pelo mundo. E lá no verso 29, diz assim, primeiro no verso 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem no seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Verso 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha destra direita. Dá para entender? Deu para entender? Lógico, ele está falando aqui, Pedro está discursando, a mensagem que está sendo apresentada é a mensagem da ressurreição em Jesus Cristo. E ele vai citar, ele não cometeu pecado, seu corpo não se corrompeu, seu corpo não se corrompeu, e esse Cristo também não ficou na morte, prevendo, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Ou seja, aquele Jesus que foi prometido lá na queda, no jardim, o Senhor prometeu a vinda do Messias, esse Jesus veio, viveu, em tudo foi tentado como nós, mas não pecou, para que nós, crendo nele, ainda que a gente morra, a gente tenha vida. Mas o que eu quero destacar desse texto não é o tema da ressurreição de Jesus, que era o destaque de Pedro. O que eu quero destacar aqui é o que ele fala a respeito de Davi. O patriarca Davi, que morreu e foi sepultado, não subiu ao céu. O texto é muito claro. Ele foi sepultado. E ele fez a promessa, ele falou que alguém assentaria no seu trono. Mas ele dormiu. Saiu dele o fôlego de vida. E ele ficou. O pó vai voltar para o pó. A fonte da vida volta para Deus. E quando Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu, quando Jesus Cristo voltar, este ressuscitará para ter a vida eterna. Nós vamos explorar
um pouquinho mais isso amanhã. Porque talvez você está ouvindo isso e isso está te deixando confuso. Então uma pessoa que morreu não está vendo o que está acontecendo comigo. Amanhã a gente vai ver que não vai fazer sentido isso. Mas eu não quero tirar do seu coração a esperança. Porque o texto é claro. E Paulo vai dizer isso na carta aos Tessalonicenses. Paulo vai dizer que eu devo ser consolado com a certeza de que um dia os mortos em Cristo ressuscitarão. E Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que se eu me limitar apenas a esta vida, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Aí você diz para mim, pastor, mas existe uma outra vida. Eu estou dizendo dos laços de olhar para aquele que você ama, para o pai, para a mãe, para o filho que dormiu o sono da morte e abraçá-lo e viver com ele a eternidade e dizer, filho, nós vamos viver a eternidade juntos. Eu estou falando disso, sabe? Eu estou falando de laços que se criam e que precisam ser eternos. Eu sei que talvez para você seja impactante, mas eu quero te convidar a olhar para esta mensagem carinhosamente. Não estou competindo com nenhuma crença. Não. Estou te apresentando o que a Bíblia diz. E eu acredito que a Bíblia é a verdade da palavra revelada em Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo viveu, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou e hoje Jesus Cristo está à destra do Pai, junto do Pai, intercedendo por mim e por você, para que a gente tenha vida eterna. Faz sentido isso? Quero orar para que o Espírito Santo trabalhe no seu pensamento e na sua mente. Pai do céu, eu sei que não é simples para algumas pessoas ouvirem algum tema, alguma verdade da palavra que seja diferente do que ela foi acostumada, do que ela tem ouvido, do que ela acredita. Mas eu oro em nome de Jesus que esse coração que me ouve agora esteja aberto a essa verdade da palavra. Que o pó volta para o pó quando a gente morre. E o espírito, o fôlego da vida, o sopro da vida volta para Deus. E a gente um dia vai acordar. A gente vai receber o que foi perdido, porque o Senhor vai devolver. Nos ajude, Pai, a termos entendimento disso. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Nos encontraremos amanhã para a gente continuar esse tema. Eu te espero aqui no programa Escola Bíblica.